Nós estamos vendo sobre o rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi o rei de Judá. Ele governou uns 30 anos, de 715 antes de Cristo a 686 antes de Cristo. Ele promoveu uma grande reforma espiritual. O que seria uma grande reforma espiritual? Ele, como um rei que ouvia a direção de Deus, ele tirou a idolatria que estava em Judá. Porque no meio do povo de Deus começou a levantar ídolos. Então Deus deixou de ser o Senhor de todas as coisas e começou a ter outras coisas, outros deuses em qual eles seguiam, ouviam e idolatravam. Então Ezequias foi aquele que Deus usou para derrubar essa idolatria e purificar o templo. Porque o templo é a casa onde Deus falava com o povo. E precisava de ser um lugar limpo, sem mistura. Porque a idolatria traz a mistura, sem mistura, para que pudesse ouvir o que o Senhor tinha para falar com eles. Ele também restaurou o culto ao verdadeiro Deus, porque ele ensinou novamente o povo a fazer sacrifícios, a trazer as suas ofertas diante do verdadeiro Deus. Ele também centralizou a adoração, mostrando de novo ao povo a importância da adoração, de adorar um só Senhor. E ele então foi um rei fiel, um rei de oração e confiança, especialmente quando ele ia para as batalhas. Se nós formos ler a batalha da Assíria com Judá, quando Ezequias era rei, e que se levantou uma grande tropa que se acampou ao redor das cidades fortificadas, está lá em 2 Crônicas 32. Então Ezequias, quando viu aquela multidão vindo e acampando ao redor das cidades ao qual ele governava, onde ele era rei, ele chamou os príncipes, chamou os valentes e reuniram-se todos. E todos em comum acordo resolveram tapar as fontes que alimentavam e nutriam aqueles exércitos que se acamparam ao redor. E quando eles tamparam as fontes, o exército que estava acampado ao redor foi perdendo a força. E quando eles viram que eles não tinham como permanecer ali, porque lhe faltava água, lhe faltava mantimento, eles começaram então a falar contra o reinado de Ezequias e contra o povo de Deus. E eles se levantaram para falar da própria fé de Ezequias. E foi ali mesmo que ele disse assim, eu vou ler o versículo e você vai se lembrar. Com ele está o braço da carne, mas com o Senhor nosso Deus, o braço do Senhor para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. E o povo cobrou ânimo. E o povo se animou então e começaram a ver que aquela guerra não ia ser perdida, mas que Deus estava com eles, e aonde Deus está, tudo entra a vitória, tudo é conforme Deus determina. E assim foram se passando o tempo, e quando foram chegando ao final da batalha, e aquela conversa, que vocês não vão conseguir vencer, que vocês vão perder, que vocês isso, aí se levantou o profeta Isaías e Ezequias e oraram e clamaram. E quando eles oraram e clamaram, aqueles valentes perderam a batalha, que estavam acampados ali, voltaram os seus rostos de vexame e voltaram para a sua terra. Mas eu quero que você volte os seus olhos para a cura de Ezequias. Eu estou só falando quem foi Ezequias para você ver o quanto que ele guerreou. Por isso que ele diz, eu fui fiel, Senhor, quando ele estava orando. Porque ele foi mesmo um homem que batalhou
por aquilo que era o ideal do Senhor. Mas a maior batalha que ele enfrentou, que nós estamos vendo aqui, qual foi a maior batalha que ele enfrentou? Ele ficou enfermo. E quando ele estava enfermo, que foi a maior batalha da vida dele, apareceu o mesmo profeta Isaías, que orava com ele durante as batalhas, e disse para ele assim, olha, está aqui no versículo 1, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele recebeu uma mensagem dura, de cara, você vai morrer, põe a sua casa em ordem. Diga comigo, põe a sua casa em ordem. E era isso que o Senhor deu de aviso a ele através de um profeta. Você vai morrer, mas põe a tua casa em ordem. Versículo 2 então diz assim, que Ezequias virou o rosto para a parede. Diga comigo, virou o rosto para a parede e orou com sinceridade de coração e chorou. E diz em seguida que ele chorou e falou, Senhor, eu fui fiel a Ti, porque eu vou ter uma morte assim agora, tão inesperada, tão de repente. E ele chorou, e aquela sinceridade daquele coração subiu aos céus, subiu diante de Deus. Deus ouviu a sinceridade daquela oração. A oração toca o coração de Deus, amados. A oração move o coração de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como mover situações na nossa vida, mas quando nós entendemos a força de uma oração, porque lá no livro de Tiago 5,16 ele diz que grande eficácia tem a oração do justo. Quer dizer, eficácia tem solução, tem poder, tem efeito. Grande efeito tem a oração do justo, e ali foi um justo orando por a sua causa pessoal. Não foi Isaías que orou por ele, o profeta, mas ele mesmo se pôs em oração e orava. Essa é minha causa, Senhor. Essa é minha causa. E ele ali ficou, e diz aqui o versículo 4, que antes do profeta Isaías sair do centro da cidade, do meio da cidade, Deus já chamou o profeta Isaías de volta. Volta lá, porque eu quero falar outra coisa com o meu filho. Você vê então, que ele fala, volta. E quando o versículo 5 ele diz, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Como ele tratou com Ezequias, príncipe do meu povo. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu clamor. Deus ouve, meu amado, ouve. Existia um decreto? Existia um decreto. Aquele ia ser o fim. Aquele ia ser o fim. Inesperado. Aquele ia ser o fim. Ele ainda achava que tinha condições de ter mais tempo. Aquele ia ser o fim. Mas a oração moveu a situação. A oração moveu o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não muda, mas a oração, quando ela é feita do coração, move o coração de Deus. E a oração daquele justo clamando por, Senhor, não permita que isso aconteça dessa maneira comigo. Não permita. Ele era perfeito, amados? Não, mas ele era fiel a Deus. Ele era fiel ao chamado que Deus tinha dado a ele. Ele era perfeito? Não. Porque perfeito é só Jesus. Mas ele tinha um coração que falava com Deus. E quando ele falou com Deus em lágrimas, aqui diz então que o Senhor acrescentou 15 anos. Ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos.
15 anos não são 15 dias. 15 anos não são 15 meses. 15 anos a mais. E ele não somente acrescentou os 15 anos, mas ele diz: olha, também eu vou te defender diante das assolações do rei da Síria, Senaqueribe. Eu vou te proteger e você vai ter vitória diante de todas essas coisas, ele diz. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Não somente a ti, mas toda essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim. E vou defender todas as causas que forem diante de você. Porque Deus não faz somente aquilo que nós pedimos, mas faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então muitas vezes nós falamos assim: isso daqui já está perdido, isso aqui já está parado, isso aqui já não tem mais jeito, essa sentença já está aqui, esse diagnóstico já foi dado, a crise já chegou. Mas quando nós oramos com o coração quebrantado, verdadeiro diante de Deus, Ele move as águas para responder às nossas orações. O que nós precisamos crer, que o nosso Deus não é um Deus estático, mas é um Deus que se move. E Ele nos chamou para vivermos numa geração que se move por fé, que se move pelo Espírito Santo, que se move pelo poder, que se move e não fica estático quando alguma coisa se levanta para falar: não, para agora, não. Nós recebemos dele, da vida de Deus, porque Deus não se conformou quando entrou o pecado na humanidade. Ele foi e enviou o seu Filho, Jesus, para que estivesse aqui. Se nós crêssemos nele, nós não perecêssemos mais, mas tivéssemos a vida eterna. Deus não para nunca. Amém? Você pode dizer isso? Deus não para nunca. Ele continua se movendo. E Ele quer nos revelar que Ele se move. Oh Deus, Ele se move de tal maneira que Jesus, diante dos seus discípulos, andou sobre as águas. E Ele falou: olha, vocês podem também andar sobre as águas. Para que nós possamos entender que nós não podemos afundar junto com o barco, mas nós temos que andar sobre as águas, porque Ele nos dá esse poder de andar sobre as águas. Ele diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda e dissermos a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no nosso coração, assim será. E aquele homem, quando orou, ele não duvidou de Deus. Ele chorou porque ele sabia que Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, amoroso. Quando você fala com Ele, quando você ora para Ele, como você vê a Deus, meu amado? Você acha que Ele não te ouve? Você acha que Deus é duro? Você acha que Deus reage de que maneira a um coração sincero e a uma oração de alguém justo? Deus responde com fogo. Deus responde com vida. Deus responde com libertação. Deus responde com cura. E eu quero que você entenda o que Deus está entregando aqui a esse homem. Isso significa que Deus interrompeu aquilo que Ele tinha determinado e reverteu uma sentença por causa de uma oração. Há orações que precisam ser feitas por nós para reverter sentenças na nossa vida profissional, saúde, familiar, para reverter sentenças nacionais. Precisa ser feita por quem? Pela oração dos justos. Porque Deus espera isso: choro, clamor, lágrimas, orações sinceras e verdadeiras. Não é de pessoas perfeitas, porque perfeitos nós não somos. Nós estamos longe da perfeição, mas quando nós conhecemos a esse Deus que é perfeito e queremos nos aproximar desse Deus que é perfeito, nós oramos através de Jesus Cristo, porque Ele é a perfeição e Ele abriu um novo e vivo caminho para que as nossas orações pudessem chegar diante do Senhor e nós acharmos socorro em tempo oportuno. Como as nossas orações podem subir, meus amados, diante do meio em que vivemos? Porque Ele abriu um novo e vivo caminho.
pelo sangue de Jesus, que abriu esse caminho, nós podemos chegar diante de Deus e achar socorro em tempo oportuno. Amém? Eu sei que muitos de nós temos um grito de socorro nessa noite, mas ele tem que ser de dentro do nosso coração e de um coração sincero. O que eu quero que você pegue nessa noite, diga comigo, o que eu pego nessa noite é o final que Deus está dando para mim nessa noite. Ele deu um final para Ezequias, e esse final foi revertido, e ele deu um novo final, e nós temos que pegar esse novo final. Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, nós temos que pegar esse novo final e tomar posse daquilo que Ele nos dá, daquilo que Ele libera sobre a nossa vida. Um novo final. É isso que o Senhor quer que você tome posse. Um novo final de ano, um novo final de mês, um novo final de escola, um novo final financeiro, um novo final. Porque tantas coisas vieram atribular e você vai ficar parado. Não, o Senhor, eu vou orar e Ele vai me dar um novo final. E quando Ele me entrega um novo final, eu me aproprio daquilo que Ele me entrega. Amém? Daquilo que Ele te entrega. Nessa noite Ele está te entregando um novo final. Você está entendendo? Pergunta para a pessoa do teu lado, está entendendo o que é um novo final? Tem alguma coisa que está errado? Ele vai te dar um novo final. Se você clamar, se você orar de todo o seu coração nessa noite. Isaías não foi lá fazer a oração para o profeta, mas Deus foi lá avisar ele: houve uma oração para mim. Houve uma verdadeira oração, e eu ouvi essa oração. Volta lá e entrega o novo final a Ezequias. É tempo de um novo final para a igreja do Senhor. É tempo de um novo final para a sua vida, para aquele propósito que você fala: nossa, eu esperei tanto, ele não chegou esse mês, mas Deus vai entregar um novo final. Sabe aquela ação que veio escrita ao contrário? Sabe aquele telefonema que você recebeu e que falava: olha, não deu certo o que você fez. Deus tem um novo final. Mas quando você ora de todo o seu coração, quando você clama de todo o teu coração, quando você compreende quem é o Deus de Ezequias e quem é o teu Deus, aleluia, você vai ver aqui que ele age até no tempo. Ele agiu no tempo, para que a sombra que sempre vai adiante, olha, a minha está ali na frente, ele pôs para trás, para que Ezequias naqueles 15 anos, pudesse viver a promessa dos 15 anos. Ele mexeu na ação do sol, amados. Ele parou para que pudesse acontecer da maneira que ele falou. E se você já teve experiência nisso, você sabe que é uma verdade. Eu tenho um testemunho disso em relação à minha mãe. E quando a minha mãe ficou enferma, veio uma pessoa que tem um ministério profético e falou: olha, chegou o fim da sua mãe. E eu também sentia que era o fim. E no meio daquela tribulação, eu me apeguei nessa palavra, porque ela sempre se apegou nessa palavra também. E quando eu estava lá dentro daquela UTI, eu falava: Senhor, eu não trouxe ela para cá para levar ela de uma outra maneira. Eu trouxe ela para esse lugar, o melhor lugar do Brasil para tratar. É para sair daqui andando do jeito que eu falei que ela ia voltar. E ela estava em coma. E eu falei essa palavra, e eu orei essa palavra: Senhor, me dá mais um ano, para que eu possa cuidar dela, para que eu possa rir com ela, para que eu possa conversar com ela, e fazer coisas que eu não tinha feito em muitos períodos da minha vida. E naquele mês eu saí com ela de lá, e ele me deu mais um ano para ficar com ela, exatamente. Em um ano, ele me revelou: agora é chegado o fim. Eu pedi um ano. Se eu tivesse pedido mais, quem sabe ele me daria mais, mas eu pedi um ano.
Exatamente 1 ano. E quando deu 1 ano e 3 dias, aconteceu. Porque Deus ouve a nossa oração. Então, se você crê, meu amado, não vai ser diferente na sua vida. Quando você ora com fé, quando você ora determinando, Senhor, o Senhor é Deus. E eu estou orando para um Deus de verdadeiro. Um Deus que ouve a oração do justo conforme a tua palavra. Oh Senhor, o que tu queres nesse tempo, o Senhor pode fazer. O Senhor pode me entregar um novo final. O Senhor pode entregar um novo final para toda a tua igreja. Mas aqui ele diz que ele voltou o rosto para a parede. Voltou o rosto para a parede. O que seria para a parede onde ninguém via, só estava ele e Deus. Ele voltou o rosto para a parede dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei com fidelidade diante de ti, com inteireza. Meu coração foi inteiro na causa do Senhor. Meu coração foi inteiro na causa do Senhor. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Nessa noite não vai ser diferente, meu amado. Porque lá em Lamentações 3:29, se você participa dos grupos familiares, nós falamos sobre esse versículo essa semana. E ele diz assim que, 3:29, Lamentações 3:29, coloca aqui para mim. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que é pôr a boca no pó para você? Primeira coisa que é para nossa oração final aqui, porque hoje é dia de ceia. Ponha a boca no pó. Aonde é o pó? O pó é a terra. O pó é a terra. E muitas vezes nós falamos com Deus ali, com a boca no pó, porque pode ser que ainda haja esperança. E aquele homem virou o rosto para a parede, porque ele já estava acamado. E ele falou ali. Nessa noite você vai achar um jeito de falar com Deus, da maneira que você sabe que possa haver uma esperança. Não de uma maneira fria, não de uma maneira que você fala toda vez que você vem aqui, mas de uma maneira que ele diz para nós nessa noite. Outra coisa que ele disse para Ezequias o rei: ponha a sua casa em ordem. O que é pôr a sua casa em ordem? O que é pôr a sua casa? Muitas vezes pensamos que pôr a nossa casa em ordem é a nossa família apenas. Isso é também. Mas aqui, é a casa. Põe seu coração em ordem. Você carrega alguma amargura, ressentimento, falta de perdão? Põe sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Para você não ser pego desprevenido. Tem alguma coisa profissional que não está correto? Põe a sua casa em ordem. O Senhor vai nos dar um novo final. Mas é para a gente começar pondo a nossa casa em ordem. Por isso nessa noite, que é noite de ceia, vamos nos colocar de pé, conforme diz o versículo. Se você sente que você precisa ir falar com o Senhor de uma maneira especial, dobre o teu joelho, põe a sua boca no pó.